exatamente, era proibido importar qualquer coisa no Brasil. Era proibido importar computador, proibido importar carro, proibido Nossa, importar roupa, proibido importar qualquer coisa. O Brasil se fechou de meu tal Deus. forma em Que que atrasou muito ele, as né? nações que eram mais próximas do Brasil eram nações da Europa Oriental. E, professor, 1964 teve um golpe. Esse golpe foi golpe mesmo? Não foi golpe? E é de direita ou esquerda o golpe? Pergunta que não quer calar. Bom, aí quando o Jânio É, Quadros renunciou, o vice dele é. era o João Goulart, porque no Brasil tinha uma bizarrice nessa época. Você podia votar no presidente de um partido e o vice de outro. Então, Hum, aplicando a regra, você poderia votar no Bolsonaro para presidente e pro Lula como vice, ou o sim, contrário. Então, era uma coisa bizarra. Aí, então, o Jânio Quadros renunciou, então o vice era o João Goulart, que era um cara de esquerda, né? Que sim. era uma pessoa muito ligada ao Getúlio Vargas, né? Mas Getúlio Vargas é que levantou o João Goulart. O João Goulart estava na China, imagina só, China comunista. O Nossa. João Goulart estava lá na China comunista quando soube acontecer o golpe. E aí houve uma pressão dos militares e também da sociedade civil de não deixá-lo tomar posse. Então teve um início de golpe já em 1961 no Brasil, no intuito de impedir a posse do João Goulart. Teve vetos na alta cúpula militar para falar: o João Goulart não vai tomar posse. Aí começou, não vai, não vai, vai, não vai. O cunhado do João Goulart, Leonel Brizola, também outro comunista, fez uma campanha para defender o cunhado e tal e tal. No fim, chegaram a um acerto. O João Goulart toma posse, só que sob o parlamentarismo. Ou seja, ele vira presidente, mas não manda. Quem manda é o primeiro-ministro. Então o Brasil teve uma experiência parlamentarista. Teve 3 primeiros ministros, o mais famoso dele foi o Tancredo Neves, né? O Tancredo Neves, que é o avô do Aécio Neves. O Tancredo Neves tinha sido ministro do Getúlio Vargas. As últimas 2 pessoas que o Getúlio Vargas viu antes de se matar foi o João Goulart e o Tancredo Neves. Era bem próximo, né? Aí o Tancredo Neves, então, assumiu a pasta de ser primeiro-ministro. Só que o Brasil estava em crise econômica, herança do Juscelino Kubitschek, né? Crise política, o parlamentarismo não funcionava, né? E aí resolveram propor um plebiscito para voltar ao presidencialismo. O presidencialismo voltou em 1963, e aí o João Goulart, então, assumiu as rédeas do poder para valer e começou a fazer um governo de esquerda, né? O João Goulart era de esquerda. Sim. Então ele começou um programa de reforma agrária, programa de reforma urbana e tal. Então aí começou um movimento para depô-lo. Esse movimento foi civil e militar, não é só militar, não. Teve um forte movimento civil, tanto é que teve as maiores manifestações da história do Brasil até aquela data, aconteceram em 63, 64. Né? Aqui em São Paulo teve uma manifestação gigante, Rio de Janeiro, tudo quanto as maiores cidades do Brasil tiveram várias manifestações contra o João Goulart, né? Então a situação estava insustentável. Em vez dele apaziguar, não, ele começou a ir pro tudo ou nada, dobrar a aposta, sabe? Sim. A dobrar a aposta. Então cada vez ele radicalizava mais o discurso. Ele já não tinha mais apoio no Congresso, não tinha apoio na sociedade, as Forças Já Armadas, a tá maioria fraco. era tudo contra ele, né? Ele foi alertado dias antes do golpe, que ele ia levar um golpe se ele não mudasse, não fez nada. E aí, no dia 31 de março, os militares, então, depuseram ele, né? Então, foi um golpe, sim, não foi um contragolpe, não, foi um Sim. golpe. Pensando, o João Goulart não conseguiria fazer um plano de governo comunista. Ele só tinha um ano de mandato, Muito pouco. ele não era um político, ele era popular, mas não tanto quanto o Juscelino Kubitschek, por exemplo. O Juscelino Kubitschek tinha o maior partido do Brasil, que era o PSD, que não tem nada a ver com esse PSD aí. Então ele tinha a maioria, ele tinha o Centrão, tá? O Sei. Centrão da época Tava com ele. tava com o Juscelino Kubitschek. E o Centrão e o Juscelino Kubitschek tinha rompido com o João Goulart. Hum, Então não ia passar nenhuma medida no Congresso. Os jornais hoje, que agora são totalmente favoráveis ao Lula, na época do João Goulart, os jornais eram todos contra o João Goulart. O nossa. Globo era contra, o Estado de São Paulo era contra, as rádios eram contra, a imprensa era contra, a população era contra. Todo mundo era contra aquele homem. Ele tinha um grupinho que o apoiava, Sei. ele tinha algum apoio na zona, no Rio de Janeiro. Ele adorava o Rio de Janeiro. Ele não morava em Brasília, ele odiava Brasília, o João Goulart.
Ele despachava do Rio de Janeiro, ele odiava o Brasil. Sério? Sério. E aí vem a coisa curiosa. Quando deram o golpe, o João Goulart estava no Rio de Janeiro, não estava em Brasília. E aí ele foi para Brasília. O Brasil é o único lugar do mundo que o presidente depois foge para a capital. A capital do país. Geralmente o cara vai Foge pro da gato. capital, ele fugiu para a capital. E aí quando ele fugiu para Brasília, ele viu que ela não tinha apoio nenhum e teve que ir lá para o Rio Grande do Sul. Caramba, hein, professor? É uma história muito grande, né? A história do Brasil. E tem vários Tem muito detalhe, detalhezinho, muito detalhe né? Um curioso, detalhezinho muda muito, muda né? muito. Essa história é divertida dele fugir para a capital. Pra capital é inédito. Ele gostava de frequentar as noites cariocas e nos bares. Ele Sei. falava, "Ô, Brasília é horrível, Brasília não tem nada disso. Tal." Não queria ficar lá no meio, que às Não vezes... queria ficar lá no meio. porque imagina Brasília, sei lá, quantos anos? Há bastante tempo anos atrás, né? Brasília é de 1961. Imagina Brasília em 64. Tinha Não tinha nada. nada. Tinha nada. Rio de Janeiro muito mais interessante, claro. Muito melhor para morar. Era bom pra investir nos terrenos lá, Aí né? sim, era do Aí ponto era de vista bom, de né? investimento, sim. Pensando a longo prazo. E aí quem deu o líder, né, que acabou surgindo, tem mais detalhes aí que eu tô pulando, foi o Castelo Branco. Castelo Branco tinha uma biografia impecável, né? Ele foi ele era da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, chegou a correr risco de morrer lá na guerra, em tiroteios, mostrou valentia e tal, né? E engraçado, o Castelo Branco, ele gostava de ler as colunas do Carlos Lacerda, que era de direita, né? Então parecia que a coisa ia bem, né? Pegava um militar que tinha uma biografia muito boa, né? Que era muito bem visto entre os militares, entre a população brasileira, ainda tinha memória da campanha do Brasil na Itália na Segunda Guerra Mundial, né? Ele era um leitor do Carlos Lacerda, né? E tal, depois eles romperam. E de repente ele começa a fazer umas medidas completamente sem sentido. Tem um livro muito bom do Carlos Chagas, que é Golpes Dentro do Golpe, que mostra que não foi um golpe de Estado. Nós tivemos aí 3 ou 4 golpes de Estado dentro de um. Porque o combinado era, primeiro que eu sou contra o golpe, né? Mas segundo, aí dado o golpe, era para pacificar e era para convocar novas eleições, em 1965. Aí chegou, antes o Castelo Branco falou assim, não vai ter mais eleição. Bom, aí teve um rompimento decisivo dele com o Carlos Lacerda e com o Juscelino. O Juscelino Kubitschek foi cassado, né? Foi, o Carlos Lacerda também foi cassado, o Adhemar de Barros foi cassado. Esses 3 políticos não eram comunistas, não eram militante comunista, não era terrorista. Então a ditadura militar cassou deputados e líderes que não eram comunistas. Eles queriam caçar todo mundo que atrapalhasse ali. Todo mundo que atrapalhasse ele, né? Então foi feito... ele suspendeu essa eleição de 1965, extinguiu os partidos políticos tradicionais, criou uma farsa que era a Arena, Partido dos Militares, e o MDB, o Partido da Oposição, uma farsa, né? Sim. Ele depois foi suspenso as eleições para os governos, os estados não iam mais ter eleição direta, ia ser uma eleição indireta, e as capitais também não ia ter mais eleição direta, só cidades que não eram capitais. Então o Castelo Branco fez um movimento contrário ao esperado. Não convocou eleições, centralizou completamente o poder, acabou com a vida política do Brasil, instalou 2 partidos completamente artificiais e começou um programa de estatização, né? Então, durante todos os governos militares, foram criadas mais de 170 estatais. Nossa, 170. Mais de 170 estatais, contando com as subsidiárias, né? Absurdo. Nossa. E aquele velho movimento tenentista da década de 20 que eu falei, que era um movimento estatizante, movimento do Estado, entrou com força. Então, o Castelo Branco era ligado com esses tenentistas. O Juarez Távora, que foi o braço direito do Getúlio Vargas, estava lá com ele. Arthur Costa e Silva deu uma declaração dizendo que nós queremos fazer no nosso governo é os ideais tenentistas. Ou seja, então eles tinham uma mentalidade estatizante, mentalidade centralizadora, mentalidade de censura, mentalidade de perseguição à oposição. Qual o regime político que estatiza tudo, diminui a liberdade das pessoas, não quer que a sociedade, né, tenha livre iniciativa, tudo tem que passar pelo Estado, é contra o livre mercado,
tudo tem que ser imposto. Como é que chama esse E regime? só tem companheiro? Só tem companheiro. Como é que chama esse regime? Socialista. É. Os militares fizeram um regime de esquerda. socialista. De Caramba, pegar as características dele, tudo de esquerda. olha aí. Né? Pegar tudo, estatizante, controladores, centralizadores, odeia a posição, censura, são contra livre mercado. Então eles faziam planos de plano da correção monetária, um absurdo, né? Ficou realimentando a inflação do Brasil durante décadas, né? Sim. Fizeram intervenções na economia, fizeram tsunami, tinha tabela de preço no Brasil. Nossa, Era imagina. Tsunami, a Tsunami tinha tabela de preço. Né? Não Tinha funciona. lá uma margem que você podia atuar. O preço do combustível era tabelado no Brasil. Um posto de gasolina não podia vender combustível. O Era preço regional, se eu não me engano. Mas, por exemplo, São Paulo, que é o estado de São Paulo, era tanto. era tanto. Não podia vender. Quero vender mais barato, não pode. Aí a pessoa ia num posto em vez de ir no outro, porque gostava mais de um Sim. agradinho, lavar o vidro do carro, tinha mais simpatia, era perto de casa. Não era uma briga pelo preço. Então, combustível tal, tabela de preço. Isso aqui é socialismo, pô. Depois, camarada, né? Que eu falei, o PP foi companheiro, mas é camarada. camarada, Eles falam, camarada. camarada. E aí depois a economia se fechou totalmente. Era proibido importar qualquer coisa no Brasil. Era proibido importar computador, proibido importar carro, proibido importar roupa, proibido importar qualquer coisa. O Brasil se fechou de tal forma que atrasou muito ele, as né? nações que eram mais próximas do Brasil eram nações da Europa Oriental. Nossa. Claro, porque uma pessoa na década de 70 queria importar um carro, não podia. Mesmo tendo dinheiro. Queria importar um tênis Nike importado, não podia. Queria importar uma camisa da China. Bom, a China na época nem era isso. Queria importar uma camisa não sei de onde, não podia. Queria importar computador, não podia. Era tudo foi fechado no Brasil. Atrasou muito o Brasil nessa época, atrasou. Acabou com o Brasil. O Brasil começou a sofrer uma decadência na tecnologia impressionante. Foi criada a lei da informática, de proteger as indústrias nacionais, e o Brasil ficou distante de outros países que estavam crescendo, né? Mas essa parte aí. E essa. Você não lembra, né, professor? Mas na época desse golpe, que eles falam golpe de Estado e tal, eles perseguiram muito opositores e tal. Eu nasci em 71, né? Então, em 64 perseguiram, sim. Muita gente morreu. Né? Esse filme aí que tá famoso agora, eu não vi o filme, né? Mas conta a história real de uma pessoa que foi morta nos porões da ditadura. Quer dizer, não teve direito à defesa. Não pode ser, olha, a primeira coisa que uma pessoa é presa, ele tem que ter direito à defesa. Ué. Vamos supor, o cara é errado, então o que está sendo acusado não é verdade. A pessoa tem direito à defesa. Pode ser a pessoa ser um monstro, mas ele tem direito à defesa. Ele não teve direito à defesa, foi surrado até que morreu em consequência de maus tratos. Isso é um absurdo. Coisa completamente criminosa. O Herzog, também outro, que era um jornalista, apareceu pendurado, enforcado na cela. Ele não se matou, ele foi morto e penduraram ele para dizer que ele tinha se matado. E esse cara que o Bolsonaro falou lá, o Ustra, ele era um cara bom ou um cara ruim? Ele era um cara do sistema, né? Sim. É o cara do sistema. É pra torturar, é pra acabar com a guerrilha e tal. É pra você ver. Só que nisso entra. Só que você não pode acabar com o direito à defesa, né? E eles na prática, limitaram o direito à defesa. Então é um absurdo. Os militares, é verdade, liquidaram com as guerrilhas, né? Do Araguaia, do Caparaó, liquidaram com as guerrilhas urbanas, a VAR Palmares, VPR, né? Não tô falando, esses guerrilheiros eram tudo assassino, né? Essa turma da VPR, Lamarca, e os outros eram assassinos. Essa turma toda não valia nada, né? Eles faziam um justiçamento entre eles, então um outro lá era suspeito de ter dedo duro. Eles mesmo matavam a pessoa. Esses terroristas eram todos assassinos. Mas isso não justifica as ações temerárias, as ações abusivas que os militares fizeram contra a sociedade brasileira. Que muita gente pode ter caído de gaiato lá, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, era um comunista, mas não merecia morrer, né? Tinha direito à defesa, mas, pô, não dá. Ah, não, se um cara terrorista matou muita gente, aí tudo bem, mas o cara não matou só por causa de ideia, ó. Não faz sentido, Torturar a pessoa, matar,
Deixar os filhos órfãos? Não dá, né? É um absurdo. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Invista em prata com a Real com o U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.